Olá, discípulos do Senhor e Salvador Jesus Cristo, pessoas magníficas e incríveis. Bem-vindos e bem-vindas a mais um conteúdo e significado da Palavra de Deus que vai transformar a sua vida. Nesta noite, 29 de dezembro de 2021, eis a mensagem transformacional, a vitória triunfal do Cordeiro, Cristo Jesus e de sua noiva, a Igreja. Pense comigo. Quero te fazer uma pergunta. Você sabe qual é o investimento mais poderoso de todos? Estou falando de sua própria mentalidade. No momento que você blinda sua mente com a Bíblia, a Palavra de Deus, você conquista resultados incríveis em todas as áreas de sua vida. Eu fico imaginando, quer dar um passo em direção ao seu estado desejado? Eu realmente não sei quais têm sido suas dificuldades, desafios e batalhas, mas de uma coisa eu tenho certeza: Cristo Jesus, o Filho de Deus, quer e pode te ajudar. Você acredita? Quero te incentivar nesse sentido. Cristo Jesus, o Filho de Deus, pode te proporcionar e agora experiências poderosas com foco em sua transformação. Você vem? Hoje você poderá fazer uma escolha. Você pode abraçar esta oportunidade. Estou te convidando a ver coisas que você vai amar. Fez sentido para você? A vitória triunfal do Cordeiro, Cristo Jesus, e de sua noiva, a Igreja. Eu fico pensando, a terra é convocada a contemplar a vinda triunfal do Cordeiro de Deus, Cristo Jesus, o Messias e Salvador da humanidade. Eu vou levar a Palavra de Deus até você. Pense comigo. A aparição do Rei Celestial. A Bíblia diz, no livro de Apocalipse, capítulo 19, versículo 11: E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco,
O que estava sentado sobre ele chama-se fiel e verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Um detalhe importante, a Bíblia diz: eu acredito. Pense comigo, o apóstolo João vê Jesus Cristo, o Filho de Deus, vindo vitoriosamente do céu. O céu se abre. A última cena da história está para acontecer. A terra está vivendo tempos de angústias e desespero. É a grande tribulação, engano satânico, enfermidade e destruição. O anticristo e o falso profeta estão enganando, oprimindo e perseguindo a igreja de Deus. Mas Jesus Cristo, o Messias, o Filho de Deus, aparece como o conquistador e Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Ele, Cristo Jesus, o Filho de Deus, o Messias, aparece em glória, em majestade. Você consegue ver? Você consegue imaginar cada detalhe? Pense comigo. A descrição do Rei Celestial. Pense nesse sentido. A vitória triunfal do Cordeiro Cristo Jesus e de sua noiva, a igreja. A descrição do Rei Celestial. Apocalipse capítulo 19, versículos 11 a 13. Eu vou levar a palavra de Deus até você. E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. E os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito que ninguém sabia, senão ele mesmo. Estava vestido de veste tingida em sangue, e o nome pelo qual se chama é a Palavra de Deus. Um detalhe importante, a Bíblia diz, e eu acredito, a vitória triunfal do Cordeiro Cristo Jesus e de sua noiva, a igreja. Pense comigo. Ele, o Cordeiro de Deus, Cristo Jesus, é fiel e verdadeiro, em contraste com o anticristo, que é falso e enganador. Fez sentido para você? Ele, o Cordeiro de Deus, Cristo Jesus, é aquele que tudo perscruta. E eu fico imaginando, seus olhos são como chama de fogo, nada ficará
oculto do seu profundo julgamento. Ele, Cristo Jesus, vai julgar as suas palavras, as suas obras e os segredos mais íntimos do seu coração. Eu fico pensando, aqueles que escaparam do juízo dos homens não escaparão do juízo de Cristo Jesus, o Filho de Deus. Pense comigo. Ele, o Cordeiro de Deus, Cristo Jesus, é o vencedor supremo. Na sua cabeça há muitos diademas. Ele, o Cordeiro de Deus, Cristo Jesus, tem na sua cabeça a coroa do vencedor e conquistador. Quando ele, Cristo Jesus, o Filho de Deus, entrou em Jerusalém, ele cavalgou um jumentinho. Ele, Cristo Jesus, o Filho de Deus, entrou como servo. Mas agora o Messias, o Filho de Deus, Cristo Jesus, cavalga um cavalo branco. Ele tem na sua cabeça muitas coroas, símbolo da sua vitória suprema. Fez sentido para você? A vitória triunfal do Cordeiro de Deus, Cristo Jesus, e de sua noiva, a Igreja. A terra é convocada a contemplar a vinda triunfal do Cordeiro de Deus, Cristo Jesus. Ele é o Deus inescrutável. A Bíblia diz: ele tem um nome escrito que ninguém conhece, senão ele mesmo. A Bíblia diz, e eu acredito. Isso revela que Jesus Cristo, Filho de Deus, é insondável, inescrutável, e nós jamais vamos esgotar completamente o seu conhecimento. Você consegue entender isso? Ele, Cristo Jesus, é o Verbo de Deus. A Bíblia diz, o seu nome se chama Verbo de Deus. Eu fico imaginando, Deus criou o universo através da sua palavra. Agora Deus vai julgar o mundo através da sua palavra. Jesus Cristo, Verbo de Deus, é o grande juiz de toda a terra. Você consegue imaginar cada detalhe? Ele, Cristo Jesus, é o conquistador dos seus inimigos. A Bíblia diz em Apocalipse, capítulo 19, versículos 13 a 15. Pense comigo.
estava vestido de veste tingida em sangue, e o nome pelo qual se chama é a Palavra de Deus. E seguiram os exércitos no céu em cavalos brancos e vestidos de linho fino, branco e puro. E da sua boca saía uma aguda espada, para ferir com ela as nações, e ele as regerá com vara de ferro, e ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho, do furor e da ira do Deus Todo-Poderoso, Cristo Jesus, Filho de Deus. A Bíblia diz, e eu acredito, a vitória triunfal do Cordeiro de Deus, Cristo Jesus, e de sua noiva, a igreja. Pense comigo, seu manto está manchado de sangue, não o sangue da cruz, mas o sangue dos seus inimigos, conforme o registro bíblico de Isaías 63, versículo 3. Ele, Cristo Jesus, o Filho de Deus, vem para o julgamento. Ele, Cristo Jesus, o Filho de Deus, o Messias, vem para colocar os seus inimigos debaixo dos seus pés. Ele, Cristo Jesus, o Filho de Deus, o Messias, vem para estabelecer o seu reino. Ele, Cristo Jesus, o Filho de Deus, o Messias, a única esperança, vem para derrotar o diabo e as suas hostes. Ele, Cristo Jesus, o Messias, Filho de Deus, vai destruir o anticristo com o sopro da sua boca. Esta espada não é o Evangelho, mas a sua gloriação, aparição que destruirá o inimigo. O apóstolo São Paulo descreve esse detalhe em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 8, inspirado pelo Espírito de Deus. A Bíblia diz: e então será revelado o inimigo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. A vitória triunfal do Cordeiro de Deus, Cristo Jesus, e de sua noiva, a igreja. Pense comigo. Ele, Cristo Jesus, é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. A Bíblia diz em Apocalipse, capítulo 19, versículo 16: e no manto e na sua coxa tem escrito este nome: Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. A Bíblia diz, e eu acredito, a vitória triunfal do Cordeiro de Deus, Cristo Jesus,
e de sua noiva, a igreja. Eu fico imaginando. Deus o exaltou sobremaneira. Deus lhe deu um nome que está acima de todo nome. Diante dele, Cristo Jesus, o Filho de Deus, todo joelho vai se dobrar. Todos os reis da terra se prostrarão. Ele, Cristo Jesus, o Filho de Deus, vai assentar-se no trono da sua glória. Ele, Cristo Jesus, o Filho de Deus, nosso Senhor e Salvador, vai julgar as nações. A Bíblia diz, e eu acredito, ele, Cristo Jesus, vai julgar os reis da terra. Ele, Cristo Jesus, vai julgar grandes e pequenos, ricos e pobres, religiosos e ateus. Eu fico imaginando, todo joelho vai ter que se dobrar. Os déspotas, os tiranos, os imperadores, os feiticeiros, os mentirosos, os papas, os pecadores. Todo joelho vai ter que se dobrar diante do Filho de Deus, o Messias, Cristo Jesus, a única esperança. Fez sentido para você? A terra é convocada a contemplar a vinda triunfal do Cordeiro de Deus, Cristo Jesus. Eu fico pensando, os exércitos do Rei Celestial. A Bíblia diz em Apocalipse, capítulo 19, versículo 14: e seguiam-no os exércitos no céu em cavalos brancos e vestidos de linho fino, branco e puro. Você consegue imaginar cada detalhe. O Rei Cristo Jesus virá em glória ao clangor da trombeta de Deus, ao som da trombeta do arcanjo. Cristo Jesus, o Filho de Deus, descerá do céu. Todo olho o verá. Ele virá pessoalmente, fisicamente, visivelmente, audivelmente, poderosamente, gloriosamente e triunfantemente. Você consegue imaginar cada detalhe dessa vinda? Você consegue ver a vitória triunfal do Cordeiro de Deus, Cristo Jesus, e de sua noiva, a igreja? Eu fico pensando, o Rei Cristo Jesus virá em glória, virá com seu séquito, os anjos e os redimidos. Eu fico imaginando um exército de anjos descerá com Cristo Jesus, o Messias e Filho de Deus. Os salvos por Cristo Jesus
que estiverem na glória virão com ele, Cristo Jesus, entre nuvens, todos como vencedores, montados em cavalos brancos, todos com vestiduras brancas. Outrora, a nossa justiça era como trapos de imundícia, mas agora vamos vestir vestiduras brancas. Somos justos e vencedores em Cristo Jesus, o Filho de Deus. Você consegue imaginar cada detalhe? Você consegue ver? Pense comigo. A ira do Rei Celestial, Cristo Jesus, o Filho de Deus. A Bíblia diz em Apocalipse, capítulo 19, versículos 15 a 21. Eu vou levar a palavra de Deus até você. Pense comigo. E da sua boca saía uma aguda espada para ferir com ela as nações, e ele as regerá com vara de ferro, e ele mesmo é o que pisa no lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. E no manto e na sua coxa tem escrito este nome: Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. E vi um anjo que estava no sol e clamou com grande voz, dizendo a todas as aves pelo meio do céu: Vinde e ajuntai-vos à ceia do grande Deus, para que comais a carne dos reis, e a carne dos tribunos, e a carne dos fortes, e a carne dos cavalos, e dos que sobre ele se assentam, a carne de todos os homens, livres e servos, pequenos e grandes. Fez sentido? Pense comigo. E vi a besta e os reis da terra e os seus exércitos reunidos para fazerem guerra àquele que estava sentado sobre o cavalo e ao seu exército. E a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que diante dela fizeram sinais, porque enganou os que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem. Estes dois foram lançados vivos do lago de fogo que arde com enxofre, e os demais foram mortos com a espada que saía da boca do que estava assentado sobre o cavalo, e todas as aves se fartaram das suas carnes. Apocalipse, capítulo 19, versículos 15 a 21. Um detalhe importante: a Bíblia diz, e eu acredito. Eu fico pensando, ele, Cristo Jesus, repreenderá e julgará as nações com a sua palavra. Quando
Cristo Jesus, o Filho de Deus e Messias, vier na sua majestade e glória, ele se assentará no seu trono e julgará as nações. Ele, Cristo Jesus, Filho de Deus, vai separar um dos outros como pastor separa o cabrito das suas ovelhas. Eu fico pensando, ele, Cristo Jesus, o Filho de Deus e Messias, vai chamar os seus escolhidos e dizer: vinde, 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 benditos de meu Pai. Mas ele, Cristo Jesus, o Filho de Deus e Messias, vai sentenciar os ímpios: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Um detalhe importante, a Bíblia diz, e eu acredito, a vitória triunfal do Cordeiro de Deus, Cristo Jesus, e de sua noiva, a igreja. Pense nisso. Ele, Cristo Jesus, o Filho de Deus, o Messias, vai desbaratar os exércitos do anticristo e lançá-los no lago de fogo. Pense comigo. Jesus Cristo, o Filho de Deus, destruirá o anticristo com a manifestação da sua vida e com o sopro da sua boca. Todos os olhos da terra o verão e se lamentarão sobre ele. Aquele será o grande dia da ira de Deus, o grande dia do juízo. Haverá grande angústia e perplexidade entre as nações. Aquele será dia de trevas e não de luz para os poderosos deste mundo. Eu fico imaginando, ninguém poderá escapar, ninguém poderá fugir. O anticristo, o falso profeta, o diabo, a grande Babilônia, os ímpios e a própria morte serão lançados no lago de fogo por Cristo Jesus, o Filho de Deus, o Messias, o Todo-Poderoso. A vitória triunfal do Cordeiro de Deus, Cristo Jesus, e de sua noiva, a igreja. Cristo Jesus, o Filho de Deus, estabelecerá seu reino de forma final e completa. Os céus, então, se desfarão abrasados. Haverá novos céus e nova terra. A eternidade vastíssima e insondável será estabelecida. Todos aqueles cujos nomes não foram encontrados no livro da vida
do Cordeiro Cristo Jesus serão lançados no lago de fogo, enquanto os inimigos de Deus serão atormentados por toda a eternidade. A igreja de Cristo desfrutará da intimidade com seu noivo, Cristo Jesus, o Filho de Deus, o Messias, nas bodas do Cordeiro para todo o sempre. Aleluia! A igreja de Cristo reinará com Cristo Jesus, o Filho de Deus, por toda a eternidade. Aleluia! Maranata, ora vem, Senhor Jesus Cristo. A vitória triunfal do Cordeiro de Deus, Cristo Jesus, e de sua noiva, a igreja, Cristo Jesus, a única esperança. Em breve, Cristo Jesus, o Filho de Deus, voltará como Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. E eu fico pensando, é Cristo Jesus, o Rei e Senhor da sua vida. Deixe hoje mesmo de resistir ao Rei. Se entregue aqui agora completamente ao Rei Jesus Cristo, o Filho de Deus, a única esperança. Prepare-se para encontrares com Cristo Jesus, o Filho de Deus. Vigie para que aquele glorioso dia não apanhe de surpresa. No momento de decisão por Cristo Jesus, seu destino é traçado. Que tal aqui agora você, sua família e seus amigos entregarem suas vidas, suas almas para Cristo Jesus, Filho de Deus? Somente Ele é a única esperança da salvação de suas almas. Pense nisso. A vitória triunfal do Cordeiro de Deus, Cristo Jesus, e de sua noiva, a igreja. Mudando os pensamentos, muda-se a vida.